Olá, você que acompanha Estúdio. Hoje a gente vem acompanhar uma história triste que acontece em Veranópolis no início deste final de semana. A gente vai conversar com a Laura, ela que é uma dos familiares pertencente à família Anderle, que por muitos e muitos anos comandaram a tão conhecida fruteira Anderle, por muitas pessoas conhecida a fruteira da Loira, a tenda da Loira, conhecida por todas as pessoas de Veranópolis e região, faz parte do turismo de Veranópolis, fez parte. E, infelizmente, neste início de final de semana, uma notícia triste em que este local deve ou vai já, na verdade, deixou de existir. É a gente pode dizer um imbróglio judicial que vem há muitos anos. A Laura vai contar um pouquinho desse imbróglio pra gente, por que a gente chegou. Laura, conta um pouquinho pra gente como é que a gente chegou neste dia para que o local não existisse mais. Então, há uns 40 anos atrás, o meu avô teve um papel, um parecer, não sei o que é o certo, do DAIR da época que permitia a construção naquele terreno. O papel não tinha prazo de vencimento, digamos, não era por 5 anos, por 10, a gente não sabia quanto tempo, a gente podia construir. E foi o que ele fez. Ele montou ali a tenda e atrás era a nossa casa, junto. Tinha na frente a tenda e logo passava uma porta, era onde a gente morava. Até então todo mundo, agora os meus avós já moram em outro local. E aí foi indo, foram 40 anos atrás, aí foram 40 anos de história. Em 2004, 2005, nós recebemos a nossa primeira notificação, que segundo nosso advogado foi provavelmente por diversas denúncias que o DAIR recebia de que nós estaríamos no terreno deles. E aí começou-se todo um embrolho judicial para afirmar que ali a gente morava, que era a nossa única fonte de renda, e foi indo. Foram aí até 2 anos atrás, foi indo, foi postergando, a gente foi conversando com outras tendas, a gente foi medindo outras tendas, afirmando que a gente era uma das que tinha um maior recuo de pista, né? Nós tínhamos 20 metros, exatamente 20 metros de recuo, e as outras tendas sempre tinham menos, né? Casas ali ao redor também tinham menos, mas nenhuma nunca foi notificada. Não recebeu notificação nenhuma. Então a gente solicitava para essas pessoas, para elas virem com nós, abrir uma ação conjunta, solicitando que a gente possa ficar mais tempo no terreno, até porque a gente gerava lucro para a cidade e era o nosso lugar de moradia. E nunca quiseram se meter, porque também não tinha o porquê eles entrarem nessa com nós, sendo que eles nunca foram notificados de que deveriam sair. Há 2 anos atrás, então, trocou o DAIR pelo DENIT e o processo anterior foi arquivado e um novo processo se abriu. Nesse novo processo, em questão de 2 anos, a gente recebeu o resultado ontem. Ontem de manhã a gente recebeu o resultado de que deveríamos sair em 24 horas. Trocamos de advogado, entramos com uma preliminar, solicitando pelo menos mais uma semana, um mês, pra gente conseguir sair com calma. A gente não tem pra onde ir, a gente não tinha pra onde ir. Além de ser ali o nosso trabalho, a gente tinha que tirar toda a parte de trabalho, tinha freezers que não eram nossos, coisas que é alugado. E o comércio ainda abria, né? O comércio estava aberto, normalmente. Ninguém, né? Parte sanitária, parte de fiscalização do município, estava tudo em ordem. Funcionava normalmente. Não tinha nenhuma notificação nesse quesito. Até que então a gente recebeu ontem a notificação que a gente tinha 24 horas para sair. 24 horas? 24 horas. Entramos com um processo de... A partir daí é contado multa diária. Entramos com uma preliminar solicitando mais tempo pra gente conseguir sair com calma, então, né? Encontrar um lugar pra ficar, porque era a nossa casa. Já além de levar as coisas do comércio, a gente tinha que levar as coisas de casa. Eu tenho uma irmã de 3 anos, tem que encontrar um lugar pra ela ficar, pra ela entender. Os meus pais, todo mundo que morava ali, os cães, quer dizer, tinha um cão, um cachorro. Tinha que achar lugar pra todo mundo. E às 23 horas de ontem,
nós recebemos o resultado dessa liminar, que foi negada, né? Foi negado que a gente teria que sair. Recebemos informações de que às 3 horas do dia de hoje, eles iriam com máquinas para derrubar a estrutura. E aí começou-se uma luta, liga para um, pede ajuda para outro. Estava todo mundo então esperando desde de manhã até as 23 horas, nós estávamos esperando essa liminar. Tirar tudo, imagino, né? Exatamente, mas a gente esperava um bom senso, talvez, de mais uma semana pra gente conseguir se organizar, mas não. Então 11 horas da noite foi o horário que a gente recebeu o aviso do advogado do que não foi aceito. E começamos então. A função de tudo, tirar freezer, ar-condicionado, janela, tudo que tu puder imaginar a gente tirou. E foi levando pra casa de um, pra casa de outro, pra casa aqui, foi procurando lugar pra um dormir, pra outro dormir. Ninguém dormiu, na verdade, né? Imagino. Ficou todo mundo acordado. E aí foi isso. Hoje às 3 da tarde, então, a gente esteve lá na tenda. Esperamos o pessoal do DENIT, eles vieram lá conversar com nós, tinha PRF também. E foi o que a gente imaginou, né? Aí, hoje eles nos disseram que nós teríamos um prazo de 15 dias para retirar tudo. Porém, a gente já tinha retirado porque não nos foi avisado ontem às 11, né? Claro. Então nós temos 15 dias para retirar a parte de material. Telhado, enfim, tudo. Mesas, a gente tem que retirar tudo. Em 15 dias, a partir daí, se tiver alguma coisa no local, é contado multa de R$1.000 diário. Bom, Laura, decretado o fim, então, do local, né? O fim do local, infelizmente, e acredito, né? que da fruteira também. Também. A mãe disse que não tem condições, pelo menos nesse momento, né? Voltar. Eu imagino. Pelo menos no momento, não tem previsão nenhuma de voltar, nem com a tenda e talvez nem pro comércio. 40 anos de história aí, 40 anos. A mãe foi pra lá começou era do vô, a mãe foi pra lá com 15 anos, eu nasci lá e foi. A gente esperava que ela fosse crescer lá também, mas infelizmente não, né? Tomara que a gente, né? Bom, caminhos aí que tendem a se renovar, né? Que tendem a se renovar. Um empurrão para algo melhor. A gente espera. Mas o sentimento que fica realmente é de injustiça por ser o único local notificado, o único local obrigado a sair, por ser tão rápido, enfim. É lamentável, essa é a única palavra que a gente tem. E a gente queria agradecer também que da parte de prefeitura e vereadores a gente teve apoio do João Guilherme Mazeto e do Dalpai, que foram tentar em busca, foram para Brasília, foram para Porto Alegre tentar, infelizmente eles não conseguiram. Claro. Fica a nossa solidariedade com vocês nesse momento, porque realmente é um sentimento meu também, e eu acho que de toda a população, porque, como eu falei, é um ponto que todas as pessoas de Veranópolis com certeza passaram por lá, momentos com certeza bons que viveram naquele local, um local agradável de se ficar e que vai ficar na memória com certeza, mas para vocês, pra gente, se a gente sente, para vocês, 40 anos de história, isso pra ti que nasceu lá é muito complicado. E ver como tá. Claro, solidariedade, e a estúdio vai continuar acompanhando esse caso de vocês e tentando acompanhar. Claro, como a gente fala, a gente viu o lado de vocês dessa história, né? Tem o outro lado, o lado do DENIT e tudo mais. A gente também quer entender, porque exatamente. não é fácil entrar em contato com eles. É o advogado que fala com o advogado, aí chega para uma história aqui, aí o outro advogado entende uma coisa. Porque a gente não consegue entender realmente, a gente não sabe para que eles querem o terreno, que é só aquela faixa que eles querem, é só aquela faixa. A gente quer entender realmente o porquê, se foi denúncia, se era alguém enchendo o saco, se passou na cabeça deles que eles queriam de volta, se eles pretendem fazer alguma coisa com aquele terreno, construir algo. A gente queria entender e esperamos essa resposta, quem sabe, um dia. Obrigado mais uma vez por nos atender, se dispor a nos atender nesse momento tão complicado. Obrigada a vocês por nos dar visibilidade, né?